E olha só, gente, a Associação Brasileira de Supermercados divulgou um estudo que diz que a cesta básica sofreria um impacto de 60% com essa reforma. Ontem, durante a reunião do Conselhão, o secretário da reforma, Bernard Api, comentou esse dado. Dá uma olhada. Ela fala um número de 60%, não é verdade, nós estamos falando 4,7 pontos percentuais, mas esse número não está correto. É menos do que isso, muito menos do que isso, e pode ser até o efeito contrário. Por quê? Porque eles fizeram a conta só considerando a alíquota nominal, esqueceram todo o efeito de cumulatividade de imposto pago e não recuperado ao longo da cadeia. Quando você incorpora esse efeito do imposto pago não recuperado, na verdade, o custo tributário atual é basicamente o mesmo que os 12,5 que está sendo colocado na reforma tributária. Nós vamos divulgar isso nos próximos números, um número preciso sobre esse impacto. Então, só colocar, não tem aumento de tributação da cesta básica. Queria deixar isso claro. Isso já está dentro do desenho da reforma tributária. Ficou bem explicado, mano? Está muito técnico, né? Tentando traduzir, a situação é a seguinte. Hoje, para cada etapa de um processo de produção, então, pense no feijão. O feijão, o cara planta, aí quando o agricultor planta e vende para o cara que vai distribuir, paga o imposto aqui. Aí, na verdade, bem antes ele já está pagando imposto, né? Quando ele compra uma semente, está pagando imposto. Quando ele compra um produto para irrigação, ele está pagando imposto. Então, em todo o processo produtivo, ele está pagando imposto. E isso vai se somando. E no sistema atual, quando chega na prateleira do supermercado para você comprar o feijão, teve vários processos no meio do caminho, onde um imposto foi somando no outro imposto. Por isso, no fim das contas, hoje é impossível saber quanto de imposto se paga no feijão. Então, quando você pega apenas o imposto que o supermercado está pagando, você não está fazendo a conta total do processo de produção do feijão até ele chegar na sua mesa. O que a reforma vai fazer é criar um processo onde cada vez que você vai vender algo, você vai descontar o que você já pagou de imposto na hora de pagar o novo imposto. Então, na prática, apesar da alíquota ser nominalmente maior, ou seja, está lá dizendo que vai pagar 20%, mas na hora de pagar os 20%, você vai descontar o que já foi pago antes. Então vai tirar o efeito de cumulatividade, que é isso que eu acho que você deveria ser o coordenador da reforma tributária. Confiaria muito mais do que o Bernardo. Eu colocaria ele como no Ministério da Agricultura. O Bernardo Api é um grande técnico. Eu gosto dele. Eu colocaria ele no Ministério da Agricultura. Por quê? Olha, ele sabe falar do feijão. Por conta disso. Olha, ele sabe fazer todo o cálculo do feijão. Olha o quanto que o feijão chega na nossa mesa. Vamos falar de política aqui, porque esse assunto da reforma tributária, ele envolve toda uma narrativa também. Né? A gente está vendo o quê? Os governadores se juntando, fazendo um bloco e dizendo que, eu vou arrecadar menos. E o governo federal e o Arthur Lira numa outra frente dizendo, isso precisa ser aprovado porque está há 30 anos sendo discutido. Isso. E aí depois as perdas a gente vai ver lá para frente, vão criar comissão e tal, não sei o quê. Vamos falar de política aqui, porque eu vejo um movimento muito delicado que o Tarcísio tem que fazer, que o Ricardo Nunes tem que fazer, que é um movimento legítimo, afinal de contas haverá perda de receita, mas ao mesmo tempo ser contra a reforma tributária é um tiro no pé de um assunto que está sendo discutido há 30 anos. Então, eu quero que vocês possam dar a avaliação de vocês aqui, do ponto de vista político, assim, o quanto o Tarcísio e o Ricardo Nunes precisam ser cautelosos nessa crítica e o quanto a esquerda, talvez nessa jogada, pode ganhar o discurso de desburocratizadora. Que é uma loucura. Olha que coisa maluca. Eu fico imaginando o Boulos com um discurso a favor da desburocratização. Isso pode cair no colo dele, afinal de contas, ano que vem tem eleição aqui na cidade de São Paulo. Mas eu não tenho visto. E aí? Eu não tenho visto por parte da direita, por parte do Tarcísio e de outros deputados, é um posicionamento contrário à reforma como um todo. O que se questionam são pontos específicos da reforma que podem ser ajustados.
E a hora de fazer o ajuste é exatamente agora. Só falta combinar com o Bolsonaro, porque ontem no Pânico ele chamou a reforma de soco no estômago do mais pobre. Exato. Então, o Bolsonaro, que foi contra o Plano Real, que foi contra a lei de responsabilidade fiscal, que foi contra as privatizações, está se colocando contra a reforma tributária. Porque a reforma o que é tem coerente graves com essa problemas. trajetória Porque a antirreformista reforma dele. tem graves problemas e esses problemas têm que ser sanados. Mas veja que é diferente do que você estava falando. Um ponto é, a reforma é fundamental. Pode ter ajuste, claro, uma discussão super complexa dessa, sempre vai ter algum ajuste para ser feito. Mas daí a chamar de soco no estômago do mais pobre... Mas por enquanto, do jeito que está, é. De forma e ela alguma. precisa ser De forma adaptada. alguma. Do Precisa jeito ser que adaptada tá, e precisa ser cobrado pela direita. Vamos deixar uma coisa clara. Do jeito que está, a reforma é muito boa para o Brasil. Não é boa. São Paulo, que já tem problema com a arrecadação, vai perder ainda mais a arrecadação. Alguns governos podem perder um pouco. Como pode alguém falar que isso é uma reforma boa? Mas veja só, você está mais preocupado com o orçamento do governo de São Paulo ou com o povo brasileiro? Porque o orçamento já é prejudicado. Eu acho que o orçamento do governo não afeta eu quis trazer esse tema porque politicamente quem vai se lançar no Brasil é um desastre ser contra. Essa é a discussão, um desastre, porque na hora que você chega mesmo com o argumento de que São Paulo vai arrecadar menos, é o que eu perguntei para Antônia. Pô, você chega na rua, pergunta para as pessoas, e aí, você está se importando se São Paulo vai arrecadar menos? Mas afeta eu tenho elas. certeza que as pessoas falam, já arrecada muito. E o efeito de arrecadação, gente, vai ser equilibrado, porque um dos problemas é o seguinte, hoje a gente cobra o ICMS onde as coisas são produzidas. Com a mudança, o imposto vai ser cobrado no lugar onde é vendido. Então, isso gera um pouco de diferença. Só que São Paulo, além de ser o maior produtor, também é o maior consumidor. Então, o efeito não é tão ruim assim. Há muito terrorismo e muito receio. E, claro, também precisamos lembrar que todos os governadores... Não, todo governador quer ter mais receita para si. Mas é óbvio, não é para si, é para o povo. Você gera receita para fazer políticas públicas. Mas olha a você não é um defensor de boas políticas públicas? Que sou então o Estado vai arrecadar menos, não vai fazer nada? Não, veja, o que eu estou dizendo é legítima essa disputa. E todo governador, veja, os governadores do Norte, Nordeste, Centro-Oeste também vão querer puxar para sua sardinha. Todo governador vai querer ter mais grana para poder gastar. Só que essa discussão é lateral em relação ao efeito de simplificação da carga tributária para a vida do brasileiro comum. Se o governador A ou B vai ter mais ou menos recurso, isso é uma questão para Vamos falar